Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 1 a 4. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ao meditar sobre esses versículos, vemos Jesus ensinando sobre propósito. Sim, ter um propósito, porque acreditamos não ter nascido ou que temos que buscar o que temos que fazer. Mas, se você perceber, sempre houve algo que você faz tão facilmente que os outros necessitam de tanto esforço e muitas vezes não conseguem desenvolver como você faz. Não confunda, isso são dons, talentos e habilidades. Cada um nasce com o seu. Mas o propósito vai muito além disso, pois é a aplicação de todos estes dons, talentos e habilidades para um bem maior. Mas o Senhor me levou à revelação daquilo que aconteceu neste episódio, pois Jesus mostrou algo grandioso diante de uma expectativa sem solução. E o que importa é isso. Nesse episódio, os discípulos o indagaram sobre quem havia pecado para que aquela pessoa nascesse cega. Mas os discípulos estavam com os olhos no problema, na circunstância, no pecado, na necessidade de encontrar um culpado. Mas Jesus observou de uma maneira diferente. Ele mostrou o propósito. Jesus jamais vai olhar para você para te condenar, mas sempre mostrará seu propósito. Sempre dirá para você o porquê você está aonde está. Quando Jesus olha para você, ele não vê as impossibilidades, mas ele mostra e revela o propósito do Senhor. Veja que na palavra o Senhor sempre revelou isso, mostrando que não é como você nasceu que definirá seu modo de ser, mas como você crê que definirão os seus passos. Assim, o Senhor nos mostrou quando gerou em Sara Isaque, ela com 90 anos e Abraão com 100 anos. Assim o fez quando José foi vendido como escravo pelos irmãos, e mesmo diante de um quadro assustador, se manteve fiel ao Senhor e foi coroado como governador do Egito, livrando a geração de sua família da morte. Como fez com Moisés, que por um decreto corria risco de morte, mas, ao ser colocado num cesto e após num rio, a princesa do Egito o pegou e criou como filho, e ele, posteriormente, foi o libertador do povo hebreu do cativeiro que estavam. Ana chorou aos pés do Senhor para que tivesse um filho, e após tê-lo, consagrou ao Senhor, e Samuel foi um dos principais profetas da época, e Ana teve sua madre aberta e curada da esterilidade. E já uma referência no Novo Testamento, vemos Zacarias e Isabel, avançados de idade. O Senhor os acariciou com João Batista, e ele teve um papel importante de preparar o caminho para Jesus. Quantos outros fatos relevantes você pode ter lembrado? Mas o que o Senhor quer nos revelar é que, como os discípulos, sempre haverão pessoas que olharão para aquilo que vem acontecer contigo naquele momento, mas nunca terão a dimensão da preparação do Senhor para o propósito estabelecido para a sua vida, pois os olhos de Jesus sempre verão o propósito preparado para você. Hoje, você pode estar passando pelo processo da crise de identidade, pelo processo da mudança de nível de conhecimento, pelo processo de maturidade emocional,
pelo processo do entendimento comportamental, pelo processo do crescimento profissional, pelo processo de mudança espiritual, pelo processo de tratamento em sua até então religiosidade. Mas cada um deles está te levando ao seu propósito. Jesus sempre mostrará qual o seu propósito. Olhe o que o Senhor disse a Gideão quando ele acreditava não ser capaz de cumprir seu propósito, como vemos descrito no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Você entendeu? Não é na possibilidade humana que Deus revela seu propósito, mas na impossibilidade. Aqui temos uma aula de como crer, pois se nossa fé estiver no lugar da obediência, mesmo que não estejamos vendo nada, o Senhor nos levará a cumprirmos o nosso propósito. Ainda que estejamos cegos como aquele homem, Jesus abrirá nossos olhos para que vejamos claramente o nosso propósito. Não duvide, ou seja incrédulo para aquilo que o Senhor quer que você faça, porque muitos podem ter te decepcionado, mas esses são aqueles que observam como os discípulos. Mas Jesus quer abrir os seus olhos para que veja as maravilhas que fará através da sua vida, através de seus negócios, através da sua fé, através da sua pregação, através do seu comportamento, através da sua atitude, te mostrando seu propósito. Observe seu legado, viva seu propósito, e que nada detenha seus passos, pois quando o Senhor é contigo, nada pode te parar. Como ele disse a Gideão, através daquele anjo: vai nessa tua força, homem valoroso, porventura não te enviei eu, portanto eu hei de ser contigo. Permita Jesus mostrar seu propósito, mas não pelo conceito humanizado de fé, mas pelo conceito espiritual, longe das turbulências e vozes externas, pois tudo que colocar a sua mão, ela prosperará e produzirá frutos de arrependimento e fé. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos por esse dia. Obrigado por permitir entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer e o seu propósito. Sabemos, Pai, que muitas vezes se chegarão pessoas, se chegarão, Senhor, vozes externas e interferências para poder impedir, lançar julgos, lançar culpas, lançar fardos, poder promover, Senhor, total descrença ou até mesmo, Pai, paralisar os nossos passos, mas nós cremos que quando Jesus ele se apresenta, tudo é quebrado, tudo é desfeito, tudo é destruído e começamos a enxergar o propósito que o Senhor estabeleceu para nós e por isso somos gratos. Então, Senhor, que se houver ou se de alguma maneira não estivermos conseguindo enxergar aquilo que o Senhor preparou para nós,
Faça, Senhor, com que vejamos e através disso possamos, ó Senhor, cumprir aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Não nos deixe ficar da maneira que as pessoas elas olham, elas observam e elas acreditam, mas faça-nos agora ver aquilo que o Senhor preparou e os passos que o Senhor tem preparado para nós, porque temos uma certeza e uma convicção que aquilo que o Senhor preparou sempre, Pai, nos levará a deixar um legado sobre esta terra. E por isso somos gratos. Muito obrigado por esse dia. Consagramos tudo que temos e que somos para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.